Olá pessoal, aqui é o Vitor. E se você tem dúvidas de qual empresa abrir, se é um MEI, microempreendedor individual, ou se é um Inova Simples, eu vou tirar as suas dúvidas nesse vídeo. Primeiro eu vou explicar o que é cada um, depois eu vou comparar as duas modalidades para você escolher qual é a melhor modalidade para você. Tem um ponto muito simples que basta você olhar para esse ponto e você vai rapidamente identificar se você vai ser MEI ou se você vai ser uma empresa do Inova Simples. Antes de eu compartilhar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar no sininho para receber as notificações. Toda semana você encontra inovação, tecnologia e empreendedorismo nesse canal. Se quiser também, mande uma mensagem lá na rede vizinha, eu vou colocar aqui embaixo os endereços. Eu vou começar pelo MEI. O MEI é o mais simples de todos, mesmo comparado com o Inova Simples que acabou de sair. O MEI tem a primeira vantagem, que é a facilidade de abertura. Você consegue abrir pela internet, você não precisa de um contador ou uma contadora, você em 5 minutos consegue abrir o seu MEI. Eu vou deixar inclusive um vídeo aqui no card que eu faço sempre te ensinando a abrir um MEI de uma forma atualizada. Segundo é a tributação do MEI. Você paga uma mensalidade que é fixa. Então, independente se você vender mais ou menos, você vai pagar a mesma quantidade de imposto. Isso é legal porque você pode vender à vontade, claro, até o limite que eu já vou falar, mas você consegue se calcular, né? Você consegue se planejar até o final daquele ano, sabendo quanto você vai pagar de imposto. O MEI também tem alguns benefícios previdenciários. Você, como empresário, como empresária, vai poder ter acesso à licença maternidade, vai poder ter acesso ao INSS de uma forma geral. Por exemplo, você precisa de um auxílio saúde, você precisa tirar um tempo para você fazer um tratamento médico, você consegue esses direitos direto como MEI. Então dá para fazer. A única coisa que eu não garanto é que você vai conseguir se aposentar como MEI. O MEI não paga o suficiente para você ter uma aposentadoria. Então se você quiser, você vai ter que tirar uma guia extra para poder se aposentar. Eu tenho um vídeo aqui no card falando sobre isso. Quais são as limitações do MEI? Primeiro, sobre atividade. Existem algumas atividades que você não pode executar se você for MEI. A maioria delas está ligada a algumas profissões que têm conselho, tipo dentista, advogado, médico. Todas essas profissões têm um conselho. Então, se você quiser abrir uma empresa e exercer uma dessas funções, você vai ter que abrir uma PME, uma EPP. A segunda é sobre faturamento e compra. O faturamento do MEI hoje ainda está em 81 mil por ano. Se você abrir um MEI no meio do ano, você vai ter a metade disso. Então, você tem um faturamento muito limitado, dependendo do tipo de profissão que você exerce, dependendo da atividade que você executa ou do produto que você vende. Se você vende produtos muito caros, se você vai ter um faturamento a mais, mesmo que você não tenha um lucro a mais, é capaz que você não consiga abrir um MEI, ou se você conseguir abrir um MEI porque a tua atividade deixa de alguma forma, você vai acabar batendo o limite máximo do MEI e saindo quase que imediatamente. Eu vou deixar aqui embaixo um artigo sobre isso, que fala inclusive das principais modalidades, quais o MEI pode ser MEI, ele pode exercer a sua função. Eu sou uma pessoa que trabalha com inovação há muitos anos, e o Brasil sempre sofreu com os modelos tributários para a inovação. E o governo, principalmente a sociedade em geral, tem tentado mudar esse cenário nos últimos anos. O Inova Simples é uma modalidade que serve exatamente para isso, para facilitar a vida de quem empreende em negócios inovadores no Brasil. Então, falando sobre Inova Simples, o público-alvo do Inova Simples são empresas que não são necessariamente empresas tradicionais. Normalmente são startups, empresas de base tecnológicas e empresas que desenvolvem ou vendem algum produto mais inovador, tipo um programa as a service, que a gente chama, né, que é sobre serviço. Então aqui na empresa, por exemplo, a gente sempre recomenda o Easy Gestor para quem emite nota fiscal. O que é o Easy Gestor? O Easy Gestor é uma startup. Você não mais precisa de alguém na sua empresa instalar um software no computador, você vai ter que pagar um suporte super caro, não. Você faz tudo pela internet, porque é uma empresa inovadora. Ela desenvolveu um software as a service, então ela tem uma tecnologia específica que ela desenvolveu. Logo, é uma empresa inovadora. O Easy Gestor poderia ser uma empresa do Inova Simples. Então, se você quiser abrir uma empresa, você está no começo, você vai desenvolver alguma coisa inovadora, vai construir um modelo de negócios novo, vai testar uma plataforma nova, você vai criar uma ideia nova, é muito comum que você abra no Inova Simples. Eu já vou te dizer uma vantagem super importante do Inova Simples que tem a ver com essa parte de inovação. Bora falar um pouco sobre tributação. No Inova Simples, você acaba pagando de acordo com o seu faturamento. Não é igual ao MEI.
mas pode ser até mais barato que o MEI se você fatura pouco ou não faturar nada. A tributação do Inova Simples ela é mais simples do que nos outros métodos de você pagar imposto, só que ela evolui ao longo do seu faturamento. Eu conheço empresas aqui que pagam 6, 10 reais de imposto por mês porque faturam muito pouco. Então, no MEI você vai ter uma alíquota fixa, que hoje eu sei que ela passa de 70 reais. E no Inova Simples, dependendo do quanto você fatura, talvez você pague zero ou quase nada de imposto. A desvantagem do Inova Simples em relação ao MEI é que, óbvio, quando você for faturando cada vez mais, talvez alguma hora você vai pagar mais imposto do que no MEI. Só que tem uma baita vantagem aí que eu já vou te explicar. Antes de eu explicar a vantagem, a gente tem uma flexibilidade maior do que do MEI. Antes de eu falar dessa vantagem, o Inova Simples tem uma baita flexibilidade em relação às atividades que você pode executar. O MEI, como eu já falei, você tem a limitação de atividades, especialmente aquelas que têm conselho. Aqui não. Aqui, onde você trabalha no Inova Simples, você pode fazer serviço de software que não tem no MEI. Você pode fazer algumas coisas dentro da bioeconomia que não necessariamente tem no MEI. Então você pode executar várias atividades que o MEI não tem. Então você pode de repente executar alguma coisa inovadora dentro de uma área específica, inclusive aquelas que têm conselho, você pagar menos impostos e você não precisa ser MEI por conta disso. Agora vem aquela parte que eu te falei que vale muito a pena ser de Inova Simples se você trabalha com inovação. No Brasil existem vários editais de inovação. Alguns deles são privados, alguns deles são públicos, outros são mistos. Posso falar aqui do programa Inova Amazônia. Eu estou aqui no estado do Pará, você tem o Startup Pará. Acho que em São Paulo deve ter a FAPESP. E a FAPESP não necessariamente é um programa, mas a FAPESP gera vários desses programas, tá? Então tem o Centelha, tem vários programas que você vai perceber ao longo dos anos, né, e no Brasil, que eles te dão dinheiro quase que de forma gratuita para você poder executar o seu projeto inovador, coisa que o MEI não tem. Se o MEI precisar de dinheiro, ele vai ter que pedir emprestado. Se a empresa do Inova Simples precisar de dinheiro, claro, ela pode pedir emprestado a uma taxa super baixa. Por exemplo, você pode ir lá no FINEP e pegar o FINEP Startups. Você vai pagar de volta o FINEP, mas é uma taxa super baixa. Contudo, o próprio FINEP tem alguns programas que ele te paga um dinheiro bom e você não precisa devolver esse dinheiro. Existem editais do FINEP, existem editais do FAPESP, que eu já falei, né? Eu acho que é a FAPESP, que é uma federação, eu acho que é um fundo, na verdade. Então, se você está em São Paulo, é FAPESP, se você está no Pará, é FAPESPA. Normalmente, as duas últimas letras é o estado que você está. E essas entidades, elas garantem dinheiro para você, entidades como o próprio Sebrae, inclusive, elas garantem uma grana para você executar o seu projeto e você não precisa devolver esse dinheiro. Sem contar que hoje em dia existem muitos incentivos para empresas inovadoras. Então, se você pensou num modelo de negócio diferente, num produto diferenciado, numa tecnologia diferenciada, não precisa ser tecnologia da informação, tá? Pode ser uma bioeconomia, pode ser uma embalagem nova, alguma coisa que melhora a vida das pessoas, especialmente tratando-se de governança, de meio ambiente, de economia para as empresas, para as pessoas em geral. Talvez você consiga uma baita vantagem, que é pegar dinheiro quase que de graça, sem precisar ter que devolver esse dinheiro. Inclusive, eu fiz um vídeo outro dia como ganhar dinheiro com o Sebrae. Eu vou deixar aqui no card para você, porque lá eu te ensino alguns desses macetes para você ganhar uma grana do Sebrae sem precisar ter que devolver. Então, para fazer a comparação final, o MEI ele é quando você vai ter normalmente uma empresa tradicional, uma empresa que está dentro dos limites do MEI, vai faturar um pouquinho, você pode crescer, obviamente, ao longo do tempo. O Inova Simples é focado em empresas inovadoras, empresas que querem fazer pesquisas, empresas que estão desenvolvendo algum produto, empresas que querem inovar. A diferença básica é que no MEI normalmente você paga menos imposto se você faturar mais. No Inova Simples você vai pagar menos imposto se você fatura muito pouco. E você vai ter um equilíbrio ali quando as empresas vão crescendo ao longo do tempo. Claro que se você tiver ali uma expertise para a inovação, eu sempre te aconselho a entrar no Inova Simples, porque realmente é um modelo diferenciado e ajuda bastante o Brasil. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.